Boa noite, sala virtual Joana de Ângeles. Cumprimenta o nosso querido palestrante Marco Leite. Que bênção! O nosso âncora Eudes Veras, os nossos amigos que estão iniciando agora a entrada lenta e gradativa na nossa sala, os nossos queridos campos de plateia, internautas, recebam as vibrações da alegria, do bem-estar, também da proteção. Caso você tenha que alguma coisa lhe perturbe, que tisne a beleza do seu lago íntimo, entre na sintonia dos bons espíritos de Joana de Ângeles, uma pleiade de espíritos amigos neste canal, dando a você toda a atenção, todo o carinho, e envolvendo-lhe com as mais belas manifestações do bem-querer. Passo a palavra com muito carinho, nós que somos da sala virtual, a este companheiro, Eudes Veras, com a palavra para reger a noite de hoje. Muito grato, Luiz. Boa noite. É uma alegria imensa, mais uma vez, estarmos aqui no canal Sala Virtual Joana de Ângeles, levando até vocês essa parceria firmada e concretizada entre a Federação Espírita Brasileira e a USE Intermunicipal de Fernandópolis. Uma alegria imensa receber este nosso irmão, Marco Leite. Boa noite. Boa noite, Eudes. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais essa vez. Que assim seja. E para iniciar o nosso trabalho, como sempre, nada é diferente. Precisamos estar na sintonia do mais alto. E é para isso que a gente solicita aí do nosso irmão Luiz a prece de início. Jesus amigo, humildemente, essa sala, patrocinada por este espírito ícone do conhecimento psicológico, abre a sua sala para mais uma vez fazer uma contribuição, Jesus bondoso, para que possamos abrir leiras no pensamento, na convicção pessoal, de que a transformação moral pelo autoaprimoramento, pelo autoconhecimento, é o caminho para proporcionar comportamentos que sejam mais apurados no contexto da evolução. Pequeninos que somos, é a nossa contribuição. Receba, Senhor, como sendo um preito de gratidão por tudo que o Senhor nos envolve, dando-nos condições para que possamos evoluir. Envolva o nosso Marco Leite, dando-lhe bênçãos divinas. Que assim seja. Que assim seja. Marco Leite nasceu em lar espírita, sendo seus avós já participantes do espiritismo desde a primeira metade do século passado. Casado, pai de 2 filhos, foi evangelizado desde os 6 anos e depois tornou-se evangelizador, principalmente da juventude. Atuou como instrutor do estudo sistematizado da doutrina espírita, expositor, dirigente de grupo mediúnico. Atualmente é diretor da Federação Espírita Brasileira, coordenador nacional da área da família do Conselho Federativo Nacional. Hoje vai nos falar sobre a caridade na família. Marco Leite, a Sala Joana de Ângeles te pertence. Muito obrigado pelo carinho. Agradecido, a gente que agradece a oportunidade de estarmos aqui
trocando algumas ideias sobre o que a doutrina espírita nos fala sobre esse assunto da família e de como é que a gente deve estar se comportando com esse aspecto da caridade. Quando a doutrina espírita veio a ser codificada pelo nosso querido Kardec, nós temos uma mudança de paradigma desde aquela época, que é qual? Fora da caridade não há salvação. Muito se falava sobre a questão da salvação, e o princípio era a questão da fé, de você estar na igreja, de uma série de coisas. E veio a doutrina espírita mudar esse paradigma, que inclusive nos coloca muito claramente que, independente da crença que essa pessoa tenha, o comportamento dele diante do mundo, diante das pessoas, é que vai fazer com que ele tenha esse momento dito da salvação, primordialmente quando do seu momento da desencarnação, né? O que ele vai estar encontrando lá no outro plano da vida. E nós temos no movimento espírita, lógico, a caridade sendo uma das coisas mais firmes no propósito da condução do que a gente deve estar desenvolvendo. Tanto assim que as nossas casas espíritas têm as suas atividades de assistência social, grupos se juntam para estar dando alimentos às pessoas, sopas, visitas a asilos, creches, atividades em hospitais, demonstrando realmente que a caridade é o princípio em que nós devemos estar afirmando o nosso comportamento. Mas hoje a gente traz um aspecto, inclusive, desenvolvido, não por nós, mas estou recuperando isso, do nosso querido Kardec na Revista Espírita, primordialmente, e está aí uma obra que poucos de nós espíritas nos debruçamos para conhecer Kardec. Kardec tem a sua codificação da doutrina, mas na Revista Espírita ele termina desenvolvendo alguns assuntos mais detalhadamente e que a gente não para estar aprofundando o pensamento do nosso codificador, e a gente vai ver isso muito claramente na Revista Espírita. Mas deixa eu trazer aqui uma rápida apresentação que vai nortear um pouco esse nosso momento da apresentação. Há 26 anos, o Movimento Espírita lançou uma campanha, que é essa que vocês estão vendo aí, o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Quando a gente traz essa questão da família, nós temos nos dias de hoje, onde nos encontramos nessa situação de exceção, em que o Covid assusta muita gente, a família pedindo socorro. E por que estamos colocando essa questão da família pedindo socorro? Né? Temos notícias de muitas famílias, e se nós formos buscar a própria realidade dentro do final desse momento de exceção, em alguns países que já passaram por isso, e estou pegando especificamente a China, isso é notícia inclusive da BBC, que depois que o Covid passou a primeira onda, a quantidade de solicitação de divórcio aumentou em mais de 30%. Isso não tem sido uma não realidade no Brasil. O conviver em família, nesse momento em que as pessoas terminam adentrando no lar, tendo a obrigatoriedade de ficar com os seus no cotidiano, terminou trazendo uma situação que não tem sido de agrado a todo mundo. Uma coisa é estarmos indo para nossa casa depois do trabalho, chegamos 20 horas, 21, interagimos com nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Depois, vamos dormir, acorda no outro dia, café da manhã, e no corre-corre do nosso dia a dia, acontece que muitas das vezes nem voltamos para os nossos lares para a hora do almoço. Então é o momento inicial da manhã e o momento final da noite. Terminamos passando muito do nosso tempo fora de casa, fora do lar. O que é que tem acontecido agora? O convívio não ficou mais restrito a esses momentos. Ele terminou sendo estabelecido numa continuidade ao longo do dia.
E temos visto que as pessoas muitas das vezes não estão se aguentando. Infelizmente. A família pede socorro. No Brasil mesmo, no Brasil, a quantidade de violência doméstica aumentou sobremaneira. Situação, marido batendo na esposa, filho batendo nos pais, né? Entre outros. Mas é uma realidade hoje na nossa situação aqui no Brasil. Então a família literalmente tem pedido socorro e a gente precisa estar ajustando essa questão para poder estar auxiliando essa nossa realidade dentro do nosso país, né? O nosso tema, Caridade na Família, termina trazendo muito a ideia de que os laços de família com a reencarnação eles começam a existir. Por que as pessoas nascem em uma família e não em outra? Como espírita, sabemos que no momento em que alguém fica grávido, não é simplesmente pega-se um espírito que está à toa e joga-se naquele processo da gravidez. Essa gravidez ela é planejada no plano espiritual para que aquele ser espiritual possa estar indo nascer junto àquela família. E com isso, a gente observa claramente que, de acordo com Emmanuel, na pergunta 175 do Consolador, quando ele questiona se o Instituto da Família, melhor, quando ele é questionado se o Instituto da Família é organizado no plano espiritual, antes dessa família se organizar na Terra, o nosso mentor responde que esse colégio familiar tem sim as suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Mas, lógico, dentro desse Instituto Divino, que em princípio deveria estar imperando os elos do amor, nem sempre é isso que acontece, porque igualmente ocorre ódios, perseguições advindas do pretérito, a fim de que isso seja transformado num processo de solidariedade fraternal com vistas ao nosso futuro. E aí a gente começa a questionar, o que a gente realmente faz aqui nessa Terra? Quando a gente nasce nessa família, e se nós formos verificar, na hora que se desenvolve a proposta do planejamento familiar ou do planejamento reencarnatório, a família é a primeira preocupação dos nossos companheiros espirituais que estão nos auxiliando nesse processo de desenvolvimento de como é que nós vamos voltar aqui para a Terra. Ou seja, qual é a família que nós vamos nascer? Quem serão nossos pais? Quem serão nossos irmãos? A primeira coisa que é preocupante. Logo em seguida se questiona o quê? Qual é a família que nós vamos estar formando mais na frente? Ou seja, esposa, marido, filhos. Isso é tudo idealizado no plano espiritual. Agora, lógico, nem sempre o que é idealizado acontece, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas esse é outro momento de conversa, não vamos estar entrando hoje nessa situação. Porque apesar de existir um planejamento, nós, por conta do nosso livre-arbítrio, estamos definidos para ter um relacionamento matrimonial com alguém e terminamos optando por uma outra situação. Isso pode acontecer? Lógico que pode. Entretanto, é questão de escolha. O fato de você ter escolhido alguém diferente daquele que estava na sua programação inicial não quer dizer que as coisas vão dar erradas. Ou não quer dizer que a coisa vai ser pior. De jeito nenhum. Pode ser muito melhor e aquela tua escolha venha a desenvolver uma situação nesse seu momento reencarnatório que vai estar auxiliando você a traçar um outro caminho para atingir os objetivos outrora definidos. Ou seja, um replanejamento acontece. Mas o que a gente faz aqui é o quê? Buscar sempre a nossa felicidade. E essa é uma questão inquietante. Como é que a gente, então, vai buscar a felicidade? E por isso que hoje estou aqui a fazer um convite especial diante da nossa fala para todos vocês. A vida, ela é feita de escolhas. E a escolha mais óbvia diante das coisas que acontecem no nosso cotidiano é buscar a nossa felicidade.
Alguns falam, lógico, que a felicidade não é desse mundo, né? Já ouvimos isso muitas e muitas vezes. E realmente, quando a gente traduz a questão da felicidade, a felicidade não é desse mundo no sentido do mundo material. A gente não vai encontrar a felicidade buscando as coisas para a nossa felicidade no mundo da matéria. Mas sim no mundo do espírito. Esse é o mundo em que a felicidade vai estar acontecendo. E uma das coisas básicas nesse nosso dia a dia é o caminho para construir a felicidade. Um deles é pela família. Essa dúvida não existe. E tanto isso é forte, porque quando muitos de nós chegamos no instante derradeiro da nossa partida para o plano espiritual e identificamos que a gente não tem mais muito tempo, o que paira em nossa mente não é a falta de tempo para a gente chegar assim e dizer, doutor, vê se consegue mais uma semana de vida para mim, porque eu preciso estar fazendo mais uma viagem, conhecendo mais uma praia. Eu preciso estar comprando mais um carro. Eu preciso... Nada disso passa na nossa cabeça. Nesse momento derradeiro, o que é que paira nos nossos pensamentos? Doutor, será que eu não tenho mais um tempo para estar vendo um irmão e pedir desculpas para ele, porque tem quase 15 anos que eu não converso com ele? Doutor, será que eu não poderia ter mais um dia de vida para estar tentando conversar com meu pai? Depois que eu saí de casa brigado com ele, 30 anos que a gente não se fala. Ou seja, é a família que nesse momento derradeiro passa em nosso momento final para que a gente possa rever o que a gente fez de errado e é o que pesa. Então, o caminho da felicidade, para a gente estar muito tranquilo nesse momento final, é exatamente os laços de família que a gente construiu e o nosso comportamento diante dela. Isso por quê? Porque a família foi a primeira preocupação do nosso planejamento reencarnatório. E, às vezes, a gente não tem isso muito claro, né? Então, a família se nós formos ver, o princípio básico da nossa razão aqui na Terra. Existe uma definição que se coloca que a família é um grupo de pessoas cheias de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças, desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. A pessoa que definiu essa ideia de família ainda termina a sua fala dizendo: nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Essa é uma definição linda, maravilhosa, de um ser encarnado aqui na Terra. E o mais interessante é que essa definição, que é uma definição espírita, não foi feita por um espírita. Foi feita pelo Papa Francisco, né? A definição que ele traz de família é o que a gente tem visto desde a codificação espírita. Quando ele nos coloca que a gente não nasce onde merece, mas aonde a gente precisa evoluir, olha só que interessante. E muitas das vezes é fato, porque se a gente fosse nascer onde estaria o nosso merecimento, é muito provável que muitos de nós estaríamos numa condição muito pior. Muito pior. Porque Deus nos oportuniza uma condição de necessidade e daquele momento em que a gente tem condições de dar conta dos nossos compromissos. E não pelos nossos merecimentos, porque se fosse ver pelos nossos merecimentos, talvez em decorrência de muitas coisas que nós fizemos no passado, o nosso merecimento estaria solicitando que a gente estivesse numa condição ainda muito diferente do que estamos hoje. O nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, e essa seria uma mensagem que eu indicaria para que todos nós pudéssemos ver, é a de número 117. Emmanuel nos fala o seguinte, ó:
a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. E ele se faz um questionamento. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Olha só que interessante. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Emmanuel está nos colocando o quê? A família. É dentro da família que a gente tem esses 5 ou 10 que temos no nosso cotidiano o papel, a obrigação de aprender a servir. Continua Emmanuel. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequenina, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. E ele encerra essa mensagem nos colocando: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Ou seja, qual é a essência do nosso processo encarnatório? Família. Família. Agora, o que é que ocorre? Joana de Ângeles nos traz que a família, às vezes, é o local em que estamos encontrando pessoas para nos ajustarmos, ou seja, existe desajuste. E o ajuste não é fácil. Então, por vezes, é muito mais fácil a gente começar a fazer as coisas do lado de fora da casa, fora do nosso lar, do que dentro da nossa casa. É muito mais fácil. E quando a gente traz esse tema da caridade, é idêntico. É muito mais fácil você estar ajudando alguém fora do seu lar do que dentro do seu lar. Você ter paciência com o irmão, ter tranquilidade com uma esposa ou com um marido difícil, né? As dificuldades que às vezes nós vamos ter com os nossos pais, primordialmente quando estamos nessa fase inicial da juventude, ou já somos um adulto que moramos com os nossos pais e começamos a pensar diferente deles, e aí começam as intrigas. Não temos paciência, não somos benevolentes, a indulgência vai para o espaço nessa hora. E quantas vezes as coisas acontecem e a gente fala assim, não tem como perdoar. Ou seja, falta caridade dentro da família. O nosso Chico tem uma frase que é impactante, e ele não coloca isso enquanto uma mensagem de um espírito, mas ele enquanto pessoa. Ele diz que a questão mais aflitiva para o espírito no além, ou seja, depois que a gente retorna ao plano espiritual, é termos a consciência do tempo perdido. Tivemos a oportunidade, convivemos com os nossos familiares, e não aproveitamos aquele tempo para acertar o que tínhamos que fazer. Tomamos a consciência do outro lado, só que o tempo não volta. E aí é uma aflição nos dizeres do nosso querido Chico Xavier. Allan Kardec, em 1865, ele nos traz no mês de agosto uma mensagem para encerrar o mês de agosto com a Revista Espírita. Ele tinha uma parte da revista que era falada de dissertações espíritas. E nessa de agosto de 65, ele traz uma dissertação do nosso querido Lacordaire, o espírito Lacordaire. Lacordaire foi um sacerdote católico que viveu alguns séculos antes na Europa. E desde a época em que ele encarnado estava, ele tinha muito a preocupação com a família. Lacordaire nos dizia que a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. Isso enquanto encarnado. Se o homem sai da família corrupto, corrupto estará para a sociedade. Isso era o que Lacordaire defendia. Então, a família é a base da sociedade. E nesse momento, Lacordaire termina trazendo uma dissertação, abrindo uma fala do nosso querido... No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, tem uma mensagem
que um espírito coloca: a caridade é a chave do céu. A chave do céu. E em 65, Lacordaire vem, né? É Francisco de Paulo, se não me falha a memória. Tá? E Lacordaire vem trabalhar o que é a chave do céu. Ele faz uma dissertação linda, maravilhosa, falando dos efeitos da caridade, que temos que ajudar os pobres, dar o melhor de nós, né? Que a miséria no mundo está grande. E lá no finalzinho, quando ele disserta tudo isso, inclusive colocando que a caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave do céu, Lacordaire se faz uma pergunta e diz: e a família? O que será dela? Nós estamos quites com a família desde que socorremos os chamados pobres? Veja só, ele fez toda uma dissertação dizendo da caridade para os pobres. Em um determinado momento, ele para assim: tá bom, você está fazendo a caridade para os pobres. Se tivermos fazendo isso, estamos quites com ela desde que socorremos esses pobres? E ele mesmo responde o questionamento, dizendo: não, evidentemente, senhores, porquanto desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Veja só que interessante. Lacordaire nos coloca que a caridade, ela tem que ser raciocinada. Porque na hora em que você faz escolha e estabelece hierarquia, você está raciocinando a caridade que você tem que desenvolver. E aí vem exatamente a orientação do nosso querido Lacordaire. Quando ele estabelece a hierarquia. Vejam só. Ora, vossas mulheres, vamos estar trazendo isso para os dias de hoje, né? Vossos cônjuges e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Veja só que interessante. Se a gente se propõe a fazer a caridade, estabeleça prioridade, estabeleça hierarquia. Para quem que a gente deve fazer primeiro a caridade? Para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. Esses são os nossos primeiros pobres, na fala do Lacordaire, e para eles nós devemos dar a nossa primeira esmola. 2. Antes e depois deles, os autores dos vossos dias. Isso por quê? Porque se alguém ainda não tem um cônjuge e não tem filhos, né? Ele está morando, ou até pode não estar morando com seus pais, mas a sua família de origem tem que estar sendo a sua primeira preocupação. Por isso que ele diz, antes e depois. Se nós temos esposa, marido e filhos, esse é o nosso primeira prioridade. A segunda, os nossos pais. Então, antes e depois deles, os autores de vossos dias, o que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram a vossa adolescência. Vosso pai e a vossa mãe têm o direito à vossa solicitude. Olha só a hierarquia que o nosso querido Lacordaire está colocando. Vamos fazer a caridade? Vamos. Né? Esposa e filhos, pais e mães. Terceiro, ou seja, é o terceiro degrau dessa nossa caridade. Depois vem as almas que Deus vos deu como irmão segundo a carne. Olha só que bacana, né? Porque muitas das vezes a gente tem observado nos dias atuais que muitas pessoas, depois que saem da sua família de origem e forma a sua família, cônjuge e filhos, esquecem seus irmãos, aqueles irmãos sanguíneos, ou até mesmo nos dias atuais, que é uma das coisas lindas que nós temos, que é a adoção, né? São aqueles irmãos que convivem conosco junto com os nossos pais. A eles também temos nós a obrigação de estar fazendo a caridade. Lembrem? Caridade é a chave do céu. E temos que estar estabelecendo hierarquia e desenvolvendo prioridades na fala do nosso Lacordaire. Cônjuge, filhos, pais, irmãos. Quarto, vem o nosso querido Lacordaire. Depois, os amigos do coração. Olha só que bacana. Os 3 primeiros terminam sendo os nossos companheiros da família sanguínea.
E no quarto, ele inclui a nossa família espiritual, que é a família do coração. São aqueles amigos que nós temos no nosso dia a dia. E quantas vezes não encontramos aquele nosso amigo que fala assim, você é mais do que um irmão para mim. E a gente o considera realmente mais do que um irmão. E trabalhamos com ele, tratamos ele como uma pessoa muito mais do nosso coração do que aqueles da nossa família consanguínea. E terminamos esquecendo que se nós nascemos naquela família, existe uma razão. Não foi à toa que a gente foi colocado nela. E nessas horas é muito mais fácil estarmos com os nossos amigos do coração do que com os nossos irmãos consanguíneos, os nossos irmãos adotivos, os nossos pais. Quantas e quantas vezes muita gente tem problemas com os pais e depois os abandonam, né? E terminam tendo um círculo de amizade com esses amigos do coração, que são os irmãos que a gente fala espirituais, e esquecem a família consanguínea. E Lacordaire nos fala que a hierarquia deve existir, porque o processo do planejamento de estarmos aqui na Terra termina nos dando muito claro que a família é a nossa real prioridade. Quinto, vejam só, ele estabeleceu os 4 primeiros. No quinto, Lacordaire vem e nos diz, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Olha só que interessante, né? Depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Se nós formos observar, o que nós temos sido nos dias atuais é a caridade começada pelo quinto. Porque é muito mais fácil estarmos nós desenvolvendo a caridade com esse que está fora de casa do que com os que estão convivendo conosco no dia a dia. Esse é o princípio. Por isso que quando Kardec, e vejam bem, o que eu estou trazendo é uma fala de Kardec publicada pelo nosso querido Lacordaire, né? Revista Espírita, agosto de 1865, A Chave do Céu, onde ele nos coloca muito claro essa proposta. Tanto assim que a nossa querida Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que é lindíssima. Ela nos diz assim, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado, né? Porque aquele que está ao nosso lado, convivendo dia a dia conosco, muitas das vezes, é aquele que a gente tem que estar dando certo nessa vida. E é mais difícil. E por isso que Deus nos oportunizou estarmos na mesma família. Nascermos como filhos, ou termos esses como filhos, termos esse companheiro ou essa companheira como irmã, termos esse companheiro ou essa companheira como nosso cônjuge. Então, nem sempre é fácil amar essas pessoas por conta dos nossos compromissos reencarnatórios. Mas, relembrando, é o nosso grande compromisso da nossa vida. Está na família. O Espírito Sheila, no livro Luz no Lar, ela nos fala que o lar é o coração do organismo social. A nossa querida Joana de Ângeles trabalha isso o tempo todo, né? Porque quando o lar desajusta, a sociedade toda se desajusta. Então, em casa, continua a Sheila dizendo, em casa começa a nossa missão nesse mundo. Se a gente está querendo ser essa pessoa de estar alcançando a caridade para buscar a nossa salvação, a salvação tem que estar começando com a caridade dentro do lar. Emmanuel ainda nos traz muito claros no livro Família. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. E é muito interessante que, como a dificuldade dentro do lar existe, a gente vai muito mais para fora buscar o socorro de muitos, auxiliar esses muitos, e esquecemos o primordial, que é esses poucos, 5 ou 10, que estão dentro da nossa família. Esse seria o ponto em que a gente teria, nesse momento, para estar trazendo essa nossa reflexão. Vamos estar abrindo aqui
se tiver para algum questionamento, alguma colocação, e aí, a partir de então, a gente desenvolve um pouco mais sobre essa questão. Mas, com isso, a gente verifica muito claro a proposta do que a doutrina espírita nos traz, que, fora da caridade, não há salvação. Mas a caridade tem que ser iniciada dentro do lar. É na família que a gente vai encontrar essa escola, até para poder estar desenvolvendo a caridade fora do nosso ambiente doméstico. Porque quando a gente não consegue fazer essa caridade dentro do ambiente doméstico, nos dizeres do que os espíritos nos falam, nós não estamos alcançando essa hierarquia no processo do desenvolver a caridade. Parece estranho, né? Mas Kardec nos trouxe isso. Vamos estar fazendo a caridade? Vamos. Tem que estar desenvolvendo uma hierarquia de como ela vai estar sendo desenvolvida. Tem que estar priorizando essa caridade no nosso dia a dia. E a prioridade número 1, número 2, número 3 é dentro da nossa família consanguínea. Número 4, dentro da nossa família espiritual, que são os amigos do coração. E o 5, todos os demais. É isso que a doutrina espírita nos coloca. Por isso que, nesse momento em que a gente se coloca dentro do lar, dentro da nossa casa, Emmanuel já nos coloca isso muito claro, né? Viver é para todos os dias, é fácil. Agora, o conviver é difícil. E nessa convivência que a gente vai estar burilando o nosso espírito para ser aquele diamante que estamos buscando de brilho espiritual, que vamos alcançar daqui a alguns séculos, milênios. Mas a decisão tem que estar sendo hoje. E é interessante porque alguns ainda vão estar querendo justificar a situação. Peraí, Marco, nós somos espíritas, sabemos que sempre existe uma possibilidade da gente recomeçar. Isso é verdade. Entretanto, nós estamos nesse momento final do mundo de provas e expiações e já tivemos muito tempo para estar escolhendo o momento da definição do que a gente vai fazer. Hoje, esse tempo já não existe mais, não. O mundo de regeneração está aí. Se a gente não fizer a escolha agora de estar buscando o caminho do bem, de estar buscando resolver os problemas que nós temos com os nossos familiares, de muitas das vezes firmando dentro de nós a situação de abrir mão, isso é sofrimento, né? Em benefício de outros, só que esse sofrimento de agora termina se tornando a felicidade de amanhã. Então, o que estamos falando é o quê? É de felicidade. Quem busca felicidade tem que estar tendo o foco muito mais no outro do que em si próprio. É isso que os espíritos nos colocam. A felicidade é alcançada quando a gente faz o outro feliz. Quando é que uma mãe está feliz? Quando o filho está feliz. Quando o filho está triste, a mãe está triste. É uma condição natural da felicidade. É uma condição natural. Então, se nós queremos a nossa felicidade, vamos estar buscando a felicidade daqueles que nos rodeiam. E a família é a base desse momento em que a gente se encontra. E, lógico, muitas das vezes vamos estar engolindo sapos? Vamos. Vamos estar firmando uma coisa que a gente não queria que acontecesse, mas vou abrir mão em benefício da paz doméstica. Perfeito. Isso vai estar trazendo o quê? Tranquilidade para você. É o BIP 886. Lembra do Livro dos Espíritos? Qual é o sentido da caridade entendida por Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP. Benevolência, indulgência e perdão. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, né? Porque quando se fala na benevolência, é a benevolência para com todos, inclusive para nós próprios. Mas a indulgência não. A indulgência, os espíritos nos colocam muito claro que nós temos que ser indulgentes para as imperfeições alheias. Nós não temos que ser indulgentes para as nossas imperfeições. Então, quando
erramos, vamos ser benevolentes conosco. Quando os outros erram, vamos ser benevolentes, vamos aceitar que existe a possibilidade do erro, entender que o erro existe, que muitas das vezes até usando da questão do perdão, né? O outro não queria ter feito isso comigo, mas fez, perdoa, deixa de lado, isso é caridade. Indulgência. Seja indulgente com o outro. Porque apesar dele ter errado, ele ainda vai continuar errando, e a gente tem que compreender isso muito claro. Tá? Mas não seja indulgente para consigo, como nos diz os Espíritos. Ou seja, erramos, sejamos benevolentes, mas não vamos aceitar que a gente erre de novo. Não seja indulgente consigo. Assim, não vou mais errar. Não vou cometer mais esses erros. Tá? Você compreende, é indulgente para com o próximo, mas para você não. Para você mesmo, para nós próprios, nós vamos estar buscando a não indulgência, tentando fazer o certo sempre. Ah, mas vou errar. De antemão, você não pode estar aceitando que você vai errar. Mas, infelizmente, a gente ainda vai errar. E quando errar, seja benevolente. Volte no primeiro. Volte no primeiro. Seja benevolente. Aceite que você errou de novo. Mas trabalhe para que aquele erro não aconteça novamente. Mas pode ser que erre? Pode. Começa tudo novo, seja benevolente, mas trabalhe para que ele não aconteça. E aí é um processo contínuo da nossa reforma íntima. E perdoar sempre. Então, esse é o princípio da caridade, colocada lá pelo Livro dos Espíritos, na questão 886, quando nos traz o entendimento do que Jesus entendia: benevolência, indulgência e perdão. E como é difícil fazer isso dentro da família. Às vezes, compreender um irmão, né, para quem ainda é jovem, ou até mesmo para quem já saiu de casa e vê que um irmão não faz aquilo que você estaria esperando que ele desenvolvesse. Né? E a gente não aceita, às vezes não perdoa. Quantas e quantas vezes, no momento final de uma situação até mesmo de espólio, em que as confusões começam a acontecer, a caridade vai para o espaço. Benevolência, indulgência e perdão. É o princípio básico que a gente tem que ter. Porque, lembrem que a caridade não é desse mundo. É verdade. Quando a gente encara o mundo como um mundo material, a gente não vai alcançar felicidade com as coisas aqui na Terra, mas vai alcançar felicidade com as coisas do espírito. Esse é o princípio. A felicidade é alcançada no mundo espiritual, e que pode ser, inclusive, nesse momento em que a gente está vivendo na Terra. Porque nós estamos vivendo na matéria, mas, ao mesmo tempo, o mundo espiritual está à nossa volta. Nós somos espíritos. De acordo com o nosso comportamento nesse mundo, já estamos construindo a nossa felicidade agora. Porque a felicidade não é com base no mundo da matéria, mas com as coisas que a gente faz no mundo hoje, estamos construindo essa nossa felicidade enquanto seres imortais. Então, essa é a base de quando a gente traz a proposta que, recuperada lá da Revista Espírita, agosto de 1865, de que a caridade é a chave do céu. E a chave do céu é alcançada quando a caridade é desenvolvida na família. Então, esse é o princípio básico que trago para a nossa reflexão e devolvemos aí para podermos estar respondendo alguma pergunta, alguma questão e assim por diante. Né? Eu disse. Maravilhoso, fantástico. Olha, eu vou pedir a você que nas minhas palestras eu pago a fonte. Eu vou ter que fazer o pagamento da fonte. Direitos autorais, posso? Alguns detalhes muito interessantes. E se vocês forem ver, a base está em Kardec. Eu sei, mas a forma. É. A base é Kardec, mas cada um envelopa conforme os seus potenciais. Eu gostei do envelope. Tranquilo. É isso aí. Vamos lá, Marco. Tem algumas questões que chegaram aqui para a gente. Bacana. Algumas considerações, algumas reflexões, né? Mas também questionamentos, né?
Perfeito. A Tereza Cristina Lira, ela colocou para a gente assim, ó: família é o reduto para o nosso crescimento e aprendizado de amor. Eu gostaria que você comentasse essa frase. Relembrando que quando estabelecemos nosso processo ainda na espiritualidade, a família é a primeira preocupação nossa. Então é nela que nós somos preparados para que a gente possa estar crescendo espiritualmente e o amor se desenvolve nessa situação. E aí é lógico. Dentro dessa família, Emmanuel ainda no Consolador responde que o lar é a melhor escola para que esse aprendizado do amor possa acontecer. E aí a preocupação que nós, enquanto pais, devemos ter nesse processo de estar recebendo os nossos filhos dentro das nossas casas, porque muitas das vezes a gente se preocupa com eles. Por exemplo, eu já ouvi pais dizendo assim, não, nesse momento em que meus filhos estão pequenos, eu preciso estar me dedicando muito para estar ganhando bem, porque quando eles estiverem na adolescência, eles vão precisar muito de mim. E a gente esquece, tanto numa questão educacional quanto espiritual, e os espíritos nos trazem isso desde da codificação inicial lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec questiona qual é o objetivo do espírito passar pelo estado da infância. Né? A espiritualidade vem e nos coloca, porque esse é um momento que ele é mais fácil de ser influenciado por aqueles que são responsáveis por ele. A infância tem esse papel. Quando a gente começa a analisar isso por um aspecto psíquico, né? Nós vamos ter aí Freud dizendo, nessa primeira início de vida, vem Piaget, Montessori, uma série de outros autores, tanto da área de educação quanto da psicologia, colocando que esse momento inicial é um momento em que a gente faz a formação do caráter. E essa formação do caráter vai estar muito focada nos valores que nós, enquanto pais, desenvolvemos dentro de casa para os nossos filhos. Como é que tem sido, então, essa maneira de nós, pais, agirmos? Será que a gente age com amor? Porque o amor é ensinado, da mesma maneira que o ódio é ensinado. Entendeu? Então, quando se coloca que a família é o reduto para esse aprendizado do amor, a família ela tem que aproveitar primordialmente essa infância, porque não querer aproveitar depois, quando estiver na juventude, que vai haver, muitas das vezes, alguns desalinhamentos, né? Porque é quando o espírito retoma os valores de vidas pregressas e começa a ter um choque psíquico entre o que ele aprendeu na época da infância com o que ele traz das vidas anteriores, né? E por isso que existe, muitas das vezes, esse desalinhar no momento da adolescência. Questão 385 do Livro dos Espíritos. Já nos colocava Kardec em 1857 essa informação. Tá? Depois Emmanuel nos traz isso com uma maestria no Consolador também. Mas, se nós não fizermos muito claramente esse trabalho de escola, de ensinar amor, de favorecer esse crescimento espiritual, a gente termina desperdiçando essa oportunidade que Deus nos dá para recebermos esses espíritos dentro de nossas casas. Então, o lar, ele tem esse objetivo. E por isso que é o reduto onde a gente inicia esse nosso momento de crescimento espiritual, e a aprendizagem do amor é nesse ponto mesmo. Uma reflexão mais linda que a outra. Fantástico. Tem mais um questionamento aqui, o canal Ateliê das Artes. Em Reflexões Espíritas, qual a maior caridade que podemos fazer pela nossa família? Não existe uma receita de bolo, mas existe a resposta da 886. Benevolência, indulgência e perdão. Se a gente tiver isso como princípio básico das nossas ações, diante de todos os nossos familiares, sermos benevolentes, sermos indulgentes e estarmos perdoando, eu diria que já é o caminho
perfeito para que a caridade junto na família possa acontecer. O nosso querido Chico Xavier tem uma frase que eu acho magnífica e é o comportamento dele enquanto um ser espiritual maravilhoso aqui na Terra, né? Ele nos colocava o seguinte: eu me obrigo a ser o que eu devo ser e permito ao outro ser o que ele quer ser. Veja só, nós não estamos aqui, lógico, retirando a situação da paternidade e da maternidade, que tem até um determinado momento a obrigação de estar fazendo um processo de educação com os nossos filhos, né? Mas tirando essa situação, nós não estamos aqui na Terra para obrigar ninguém a ser alguma coisa. Qual é a nossa preocupação enquanto ser encarnado? É nos obrigar a ser aquilo que devemos ser. E aí é interessante que eu trago a reflexão de Jesus quando esteve com o jovem rico. Chegou um determinado momento, Jesus estava falando com os seus discípulos, e um jovem chega, Senhor, Senhor, o que é que eu preciso fazer para alcançar a minha salvação? Jesus, naquele primeiro momento, relembra os mandamentos. E o que é que o jovem fala? Isso eu já cumpro. Né? Jesus, então, adentra aquele ser. Consegue enxergar naquele jovem o que ainda o segurava para que ele não pudesse estar desenvolvendo esse caminho da salvação que ele estava buscando. E Jesus fala o quê? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem, me segue. A história conta o quê? Que aquele jovem foi embora. Se nós formos ver, óbvio, depois é a Amélia Rodrigues, vou deixar apenas a curiosidade, porque o Evangelho, a Bíblia, ele para a história no momento em que esse jovem saiu e não cumpriu o que Jesus falou. Né? Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, dá continuidade a essa história. E vou deixar aqui um ponto de curiosidade para que vocês procurem no livro Primícias do Reino. Amélia Rodrigues faz as interpretações, traz a história do Evangelho de uma maneira magnífica. E ela mostra o que aconteceu com esse jovem depois que ele esteve com Jesus. Né? Mas voltando a essa situação, esse jovem sabia o que fazer? Alguns vão dizer não. Ele talvez não soubesse antes de perguntar para Jesus. Mas ele perguntou. E no momento que ele perguntou, Jesus respondeu. E na hora que Jesus respondeu, ele então não podia mais dizer que não sabia, porque ele sabia. Jesus, naquele momento, entrou na personalidade daquele jovem e viu o que ele tinha de apego. Ele estava apegado aos bens materiais. A situação social que ele se encontrava. Né? Isso estava impedindo que ele desenvolvesse a situação do desapego para acompanhar Jesus. A pergunta é, o que é que a gente ainda se apega para não fazer a caridade junto aos nossos familiares? Será o orgulho? A inveja? O egoísmo? Né? A proposta de poder, de estar mostrando que eu sou mais do que o meu irmão mais velho? Não? Então, a gente tem que estar vendo o que é que está aqui dentro de nós. O que é que está aqui dentro de nós? A questão 919 já nos trazia a solução para o nosso processo evolutivo, que era qual? Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, a proposta da doutrina espírita, para que a gente possa estar desenvolvendo esse nosso processo de crescimento espiritual, é um autoconhecimento. E a 912 já nos coloca que a abnegação, ou seja, é de nós sermos abnegados, estar vendo o outro mais do que a nós próprios, é o caminho para que a gente não alcance a chaga do egoísmo e do orgulho. Então, o que é que nós podemos estar fazendo para a caridade na família? É o BIP, benevolência, indulgência e perdão sempre. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz. Bacana. Tem mais uma questão aqui. Canal Mundo dos Amigos. Marco,
Estando como coordenador nacional da família no Conselho Federativo Brasileiro, da FEB, qual o papel desenvolvido pelo Conselho ou FEB na evangelização da família? Excelente pergunta, meus amigos do canal Mundo dos Amigos, né? A família, se nós formos ver, ela sempre teve dentro da casa espírita, mas nem todas as casas espíritas tiveram uma preocupação tão clara com a família. Ela estava participando, né? Mas muitas das vezes a gente verifica, e aí trazendo mesmo essa questão da caridade que a gente trabalhou hoje, por vezes nós encontramos um espírita dentro de uma casa espírita que alguém olha e fala assim, meu Deus, quando eu tiver nessa condição desse companheiro, eu vou estar sendo feliz, porque é um indivíduo que participa da campanha Alta de Souza, vai para distribuir sopa, desenvolve as atividades no grupo mediúnico, chega mais cedo para organizar a casa espírita, faz palestra, é médium, dá passe. Olha só que coisa bacana. Mas na hora que você volta para esse indivíduo e entra na intimidade dele, por vezes nós estamos vendo uma pessoa com uma família destroçada, em que a sua família é toda desajustada. Mas ele desenvolve um trabalho magnífico dentro da casa espírita. E a gente apenas vê isso. Quando hoje, nesse momento em que nos encontramos na transição para um mundo de regeneração, a família é a base da sociedade, nos dizeres da nossa querida Joana de Ângeles e de muitos outros autores. Então a família ela tem que estar estruturada. E não é por acaso que há aproximadamente 5 anos o movimento espírita brasileiro, estudando essa questão da família, desenvolveu a criação de uma área intitulada Área da Família dentro das casas espíritas. E qual é essa proposta? É de ter a família como foco, incluindo essa questão da evangelização da família. Quantas e quantas vezes nós não temos pessoas trabalhadoras espíritas dentro das nossas instituições que nem sequer fazem um culto no lar, o evangelho dentro das suas casas, né? Olha só que oportunidade nesse processo nosso de estar evangelizando as famílias, e não são apenas as famílias socialmente carentes, porque quando se fala na evangelização da família, muitos passam na cabeça que é a família socialmente carente, desenvolvida lá pela área de promoção social e espírita. Também, mas não só. A família espírita tem que estar sendo evangelizada. A família do trabalhador espírita tem que estar sendo evangelizada, abraçada, visualizada. E, nesse sentido, é trabalhar muito a questão da união da família dentro da casa espírita, porque a gente, por vezes, se preocupa muito com o trabalho e com o trabalhador, mas esquece que por trás desse trabalhador tem a família que dá suporte e aporte para ele. E na hora em que essa área da família que surgiu nesse momento da transição, está buscando mesmo, está integrando a família dos trabalhadores, a família espírita, de uma maneira geral, dentro das nossas atividades. O nosso querido Bezerra nos coloca que a união tem que ser a primeira coisa. A unificação vem depois. Porque no momento em que a gente está unidos, entrelaçados, firmes, o trabalhar, às vezes a gente até pode pensar diferente, mas se nós estamos unidos, estamos juntos, não vai ter confusão, não vai ter briga. Tem, óbvio, pessoas que pensam diferentes. E às vezes o pensar diferente faz com que o trabalho, inclusive, cresça. Porque nem sempre a uniformidade é o ideal. A unidade de propósito, sim, essa tem que existir, sempre, tá? Mas a uniformidade de pensamentos, nem sempre. A hora em que as pessoas, às vezes, vão ter as propostas diferentes, as discordâncias, tem o crescimento do grupo. E se houver união, essas discordâncias vão ser feitas com fraternidade. Isso a gente tem que estar
aprendendo dentro da casa espírita e no processo de evangelização da família, levando isso, inclusive, para as nossas famílias de origem dentro dos nossos lares. Esse é o princípio mesmo. Olha, aproveitando, eu já vou dizer o que o Luiz falou agora há pouco, viu? Nas próximas exposições que eu fizer, eu vou dizer assim, de acordo com o Marco Leite, Poxa, nunca mais eu penso no tema família de outra forma, Marco. Que bacana. A forma que você está abordando é magnífica. E vamos lá, tem um xará teu aqui agora. Marco Antônio Ferreira. Concordaria que nesse planejamento feito na erraticidade entre espíritos endividados, para que mas que não tivemos êxito, mesma célula familiar em uma outra encarnação? Isso é bem possível, e já tenha ocorrido isso, se nós formos ver, ao longo desses últimos séculos. Obviamente, nem sempre, às vezes, na mesma condição. Às vezes, nós estamos nessa família como marido e mulher, noutras situações, estamos como irmãos, noutras situações, estamos como pais e filhos. Tá? Isso é muito possível. Agora, o que nós não podemos estar buscando, até por essa possibilidade, é acreditar que se a gente não fizer isso agora, tranquilo, na próxima isso vai acontecer. A nossa lembrança é que nós estamos nesse momento final da transição. Nós já tivemos esses 2 últimos milênios com os conhecimentos que Jesus nos trouxe para estarmos fazendo essa reforma e realizando os nossos reajustes junto àquelas pessoas que estão hoje do nosso lado. E, às vezes, é aquele último segundo. O dia seguinte já vai estar chegando. E se a gente não conseguir acertar, talvez, essa possibilidade não vai ser para agora, porque a espiritualidade nos coloca que está havendo a questão da separação do joio e do trigo. Será que a gente vai ter condições de continuar aqui na Terra? Não vamos estar participando do processo de transmigração para um outro planeta? A exemplo do que aconteceu há alguns milhares de anos com os companheiros de Capela quando vieram aqui para nós. Houve separação de famílias naquele período no sistema de Capela? Lógico que sim. Lógico que sim. E talvez se a gente não souber, eu diria assim, desenvolver o nosso comportamento, as nossas atitudes, com aquilo que a gente sabe, e por isso que eu trouxe a proposta do jovem rico, que o jovem rico sabia o que fazer? Sabia. Ele fez? Não. Foi questão de escolha. Para nós, hoje, nós sabemos o que fazer? Não é essa dúvida. Lógico que a gente sabe. Agora, será que nós vamos fazer? A pergunta é exatamente essa. Porque as dificuldades vão existir. Não é à toa que a gente, às vezes, está nessa família e, às vezes, não é uma família fácil. Para dizer a verdade, talvez seja uma família muito difícil. Mas a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe. E a pergunta é, será que nós estamos expostos a isso? Fica para a gente estar se questionando. E, óbvio, com essas nossas respostas, estamos escolhendo as consequências da nossa opção. É isso que a doutrina espírita nos coloca. Perfeito? Magnífico. Se não chegar nenhuma outra, esta é a nossa última pergunta das que estão apresentadas aqui, e vem pela Alessandra Pires. Boa noite. Nos tempos atuais, podemos dizer que as famílias são formadas mais por afinidades ou para acertos? Outra questão. Como entendemos melhor sobre a formação da nossa? É uma boa pergunta, excelente, né? Não tem como a gente estar fechando essa questão de afinidade e acerto. Óbvio que
as afinidades elas sempre vão estar existindo por conta da nossa situação do passado, no sentido, inclusive, dos erros que nós cometemos. Quando se fala de afinidades, não são afinidades apenas no caminho do bem, apenas nas questões amorosas, né? Por vezes a nossa família ela foi montada hoje na espiritualidade pelas afinidades dos erros que nós tivemos outrora. Muitas das vezes estávamos em conjunto fazendo coisas para os outros e, apesar de não estarmos bem entre nós, a nossa afinidade diante daquilo existia e ela está sendo formada agora. Então, a afinidade ela pode estar sendo, inclusive, desenvolvida não só para o caminho do bem, mas no momento em que você estrutura a proposta da criação dessa família, é para enveredarmos para o caminho do bem. Às vezes, as nossas afinidades naquele determinado momento não são boas, mas a gente tem que estar revertendo isso. E como nós ainda nos encontramos nesse momento final de provas e expiações para a regeneração, é muito mais provável que as nossas famílias sejam sendo feitas por questões de acerto. Agora, independente de ser acerto, de ser de afinidade, isso, aquilo, o princípio básico que a gente tem que ter é qual? Estarmos desenvolvendo a caridade na família. Porque, independente das pessoas totalmente afins no sentido da bondade, do amor, da tranquilidade entre elas, muitas das vezes vão ter os problemas. E para aqueles que estão na situação de acerto, mais problemas ainda vão estar acontecendo. Então cabe a nós querer descobrir isso agora? Eu disse, não tem sentido, não vamos perder tempo. Quando se fala, inclusive, do processo reencarnatório, que não compete a nós estar buscando o que nós fomos no passado, é exatamente por conta disso. O que importa é o quê? O que nós fazemos agora para construir um futuro melhor. Às vezes, querer buscar o que aconteceu no passado vai estar prejudicando o nosso desenvolvimento. Eu lembro de uma família que teve a situação de ter recebido como neto uma pessoa que eles acreditavam que era o pai do avô. Vejam só que interessante, o pai do avô. Então, o neto teria sido o bisavô. Como se acredita que aquele neto é o bisavô, o próprio avô não consegue sequer trabalhar direito com o neto, chamar atenção. Por quê? Não, esse neto foi o meu pai. Como é que eu vou estar falando com ele? Como é que eu vou estar chamando atenção? Não compete. E se foi ou não foi, o que nós temos que estar encarando é o quê? O momento atual. A nossa relação de agora, que a gente tem que estar construindo em cima do amor, da boa vontade, da abnegação, o BIP, sendo benevolente, sendo indulgente e perdoando sempre. Então, o que aconteceu atrás, nesse momento, o que é que nós vamos estar fazendo hoje para frente é o que importa. Com certeza. Você me fez lembrar uma história que chega muito aqui para a gente, né? Com o Chico Xavier, que o Chico é unânime dentro da doutrina. E aí diz que uma senhora chegou nele e disse assim, Chico, eu acho que em vidas anteriores eu era uma rainha. Aí, segundo dizem, o Chico olhou para ela e disse assim, olha, eu também acho, porque lavadeiras e humildes estão no céu. Não tem o porquê querermos entender quem fomos, né? O espírito Catarina, ela tem uma frase que eu gosto muito quando questionam, olha, quem eu fui? As pessoas perguntarem, né, para a gente, principalmente dentro do contexto mediúnico. Aí a Catarina sempre responde assim, você foi igual ou um pouquinho pior do que é hoje. Nós temos que se conter nisso. Perfeito. Se conter nisso, né? Manter essa disciplina. Mas Marco foi fantástico, fantástico, fantástico. Algo surpreendente que deixou a gente, com certeza, querendo mais, né? Em breve, a sala virtual vai estar novamente convidando-o para outras oportunidades, né, Luiz? Parece-me.
que, em razão do trabalho, do foco, né, que eles produzem, do anonimato, porque é um trabalho, né, Marco, que não é muito divulgado. Não é? Não sei se você Estamos buscando. É que o nosso trabalho são com as federativas, né? E as federativas realizam um trabalho junto às casas espíritas. Mas eu acredito que, em razão até desse perfil de envolvimento com o trabalho da doutrina, em termos de materialização, consolidação, fundação, crescimento, né, e produção, é que eles estejam muito próximo do alinhamento de Ismael, né? Do anjo Ismael. Eu acredito que e pela emoção que me toca, né, profundamente, eu acho que é por aí. É por eles estão muito, muito desenvolvendo o pensamento retilíneo do anjo Ismael. E foi em razão exatamente desse pensamento que nós pensamos em formar essa parceria através do Eudes. Eu poderia fazer o pedido? Sim, mas o Eudes tem um livro editado, tem outro no prelo, então ele já conhece a turma. Fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. Mas isso tudo é o processo da intuição, né? A gente deixa rolar. O ideal é servir de modo muito humilde, simples, muito singelo ao Cristo, né? Para consolidar nessa transição o maior condicionamento positivo do autoconhecimento. Né? Bacana. Sem dúvida. Que eu acho que essa é a nossa meta, o nosso desiderato. Né? Mas agora eu vou deixar vocês conversarem finalmente, né? Porque, Marco Leite, nós temos aqui um perfil que você fecha a sala. Então, eu vou anunciar a atividade de amanhã, o Eudes vai fazer as últimas posições. Enquanto ele faz as últimas posições, eu já alinho aqui o PowerPoint para mostrar o trabalho de amanhã, e depois você fecha, tá bom? Perfeito. Então, tá certo. Eu gostaria imensamente de agradecer à Federação Espírita Brasileira, na pessoa aqui do nosso querido Marco Leite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Um representante desta federativa com o representante da nossa região, porque é isso que a USO é, né? A USO Intermunicipal de Fernandópolis representa esse pedacinho aqui do estado de São Paulo, mas ter essa sintonia, essa liga com a FEB semanalmente às quartas-feiras faz a gente imensamente felizes. Marco, leva o nosso abraço a todos aí da federação. A gente que agradece essa possibilidade, né? O nosso querido Kardec nos traz que a nossa felicidade é naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. E a família é a base para a construção dessa felicidade. Então, se buscamos realmente a nossa felicidade, vamos trabalhar na felicidade dos nossos familiares. Na hora em que a gente alcança isso com a clareza das nossas ações, com a clareza dos nossos pensamentos, tendo a atitude certa nesse aspecto, eu diria assim, estamos ganhando o nosso processo reencarnatório. Né? A base é exatamente essa. Magnífico. Luiz, tem a chamada da semana? Não deu certo. Mas anuncia. Deixa eu fechar. Bom, amanhã nós vamos ter um tema muito interessante. Atualmente, você tem tempo para você? Atualmente, você tem tempo para você? Esse tempo para você não é o tempo cronológico, é o tempo construtivo do processo a que você veio na Terra. É uma proposta de Joana de Ângeles. Atualmente, você tem tempo para você, ou seja, Magnífico. para o seu processo evolutivo, né?
não se perder no emaranhado e no cipoal dos interesses inteiramente periféricos. E quem vai produzir esse estudo de Joana são 3 psicólogos, né? 3 psicólogos espíritas: Evaldo Botazo, Milene Aquino e Janismara Moreno. Então, essa é a chamada que eu faço do pessoal que esteja aqui, para que, e o pessoal que vai entrar à noite, porque às vezes estão nas outras lives, depois vem aqui para dar uma olhada, ver como foi a nossa atividade, amanhã, às 20 horas, sexta-feira, assistência espiritual, Joana de Ângeles, online. Saio, Marco, deixando um coração altamente agradecido ao seu, tão enobrecido pelo trabalho. Espero que você continue com este denodo, com esse vislumbre, com esse fogo sagrado, né? Que é desenvolver o tema da divulgação espírita. Magnífico. Marco, a sala fica para o seu instante em prece, uma mensagem para nós e também para os internautas. Um beijo, obrigado pelo carinho. Eudes, nosso abraço, nosso agradecimento ao convite, né? Precisando, estamos aqui. Vamos então desenvolver o nosso momento final, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre maior, que nos ensinou tão bem quanto a família. Jesus amado, aqui, Senhor, sob tuas bênçãos, nos encontramos, solicitando para que o conteúdo que hoje estudamos possa não apenas ficar em nossas mentes, mas estar em nossos corações de maneira, Senhor, a permitirmos junto àqueles que nos foi colocado nessa vida como família, podermos, nesse aprendizado, estarmos amando, compreendendo, auxiliando, beneficiando, ajudando, em tudo quanto qualquer coisa, Senhor. Como foi colocado, podendo servir aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos cônjuges, a todos aqueles que a divina providência organizou para que pudéssemos conviver nesse mundo. Certos assim, Jesus, de podermos contar sempre com a tua presença, se fazendo representar por esse amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, que o tempo todo ao nosso lado se encontra, nos orientando no caminho do bem, é que nos despedimos nesse momento e dizendo obrigado, obrigado e obrigado. Graças a Deus. Até uma próxima.